gostaria de compartilhar com vocês hoje algo interessante coloquei como tema. Se você está anotando aí, coloca no seu caderninho, que é importante. Nós vamos usar a Bíblia um pouquinho, bastante hoje. Então, movimenta as páginas aí que é benção. Tornar novo de novo. Tornar algo novo de novo. Você já experimentou, já fez isso? O meu carro passou por uns probleminhas aí, meu motor teve alguns probleminhas, então a casca é velha, mas o motor está novo ali, ele se tornou novo, né? Foram várias manutenções, vários probleminhas, né? Um exemplo assim, né? Tornar algo novo de novo. Você já pegou uma roupa sua, usada, que você gosta muito, que você fala, puxa, né? O que eu posso fazer para essa roupa aqui se tornar especial para mim de novo? Nós temos isso, nossos detalhes, nossas coisinhas. Ou o seu próprio carro. Puxa, no carro, né? Eu precisava deixar ele novo. De novo, né? Dar uma pintura, levar na funilaria, fazer isso, fazer aquilo. Ou até mesmo, né? Nós colocamos o nosso próprio visual, estética, né? Preciso tornar novo de novo, né? Mas não tem como, né? Você pode fazer de tudo, mas essa parte aí você sabe que uma hora vai chegar para todo mundo, seja com seus 90 anos, com seus 100 anos, mas não tem como você falar assim, agora eu preciso me tornar novo de novo, com 100 anos de idade. Você vai querer fazer tudo e voltar aos seus 17 anos, 25 anos no seu auge. Isso aí não tem como, né? Isso aí, infelizmente, não dá para tornar novo de novo, né? Nós temos um fato na Bíblia de que um homem, lembra de Nicodemos? Ele queria, né? Ele entendeu o novo nascimento. E o que ele pensou? Eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe novamente e nascer de novo. E o que Jesus falou para ele? Não é o nascer normal ali, é o nascer do Espírito, é o nascer de Deus. Então ali é algo interessante, porque não era a estética, não era o visual, ele não tinha que retroceder, ele não tinha que nascer de novo, mas ele tinha que ter um coração novo, uma vida nova. Então, partindo disso, desse tema, né, tornar algo novo de novo, a pergunta é para você. O que Deus quer tornar algo novo e de novo na sua vida? Reflita nisso hoje, em todo o nosso momento aqui de reflexão da palavra, que você identifique o que o Senhor quer tornar novo na sua vida de novo. O que Ele quer transformar, restaurar? O que Ele quer fazer na sua vida? E o que Deus quer fazer em nosso meio, como corpo, como igreja de Cristo. Então, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler apenas 2 versículos, versículo 1 e versículo 2. E aí nós vamos aprofundar nesses 2 versículos e aplicar em nossas vidas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Pode abrir sua Bíblia com calma, tranquilo, sem pressa. Então diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito de Deus, venha de encontro conosco. Estamos debaixo da sua palavra, debaixo da tua autoridade, Senhor Deus. Que não saia nada que venha do ser humano, mas do teu trono, da sua palavra, que a sua palavra ela é vida. Ela nos traz transformação, restauração. É a aliança que o Senhor tem conosco. Que essa palavra vá de encontro em cada coração aqui hoje, Senhor. Quebre os nossos corações, Pai. Nós nos humilhamos, Pai, diante do Senhor. Que o Senhor possa estar restaurando, Pai. Trazendo à memória, Pai, aquilo que nos dá esperança. Que o seu Santo Espírito, Pai, ministre, Pai, a sua palavra sobre o profundo da nossa alma, Senhor. O que está, Pai? O que o Senhor quer fazer? Transformar algo novo, de novo, Pai, em nosso ser, em cada um aqui, Deus. Faça a tua obra, Deus. Faça o teu mover aqui, Senhor Deus. Que o Senhor
venha revestir cada um aqui com o teu sangue, Senhor Deus. Protegendo e guardando de todo mal, Senhor. Tire as distrações, Senhor Deus. Quebre as barreiras, Senhor. Encontre aqui, Deus, corações quebrantados, contritos, uma terra fértil, uma terra macia para receber a tua palavra. Deus, venha com o teu arado, venha com o teu rastelo, mexer em nossa terra seca, ressequida do sol. Deus, um coração enrijecido, que o Senhor dê um toque poderosamente, Senhor, e transforme, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de entrar, vamos entender o nosso contexto e a realidade que está acontecendo aqui. Primeira carta a Timóteo e segunda carta e terceira e Tito, essas três cartas são cartas pastorais que Paulo escreveu para a igreja. Então a primeira questão que você deve entender é que essas três cartas, elas foram escritas para uma igreja, para pessoas maduras na fé, para pessoas crentes, para a igreja do Senhor Jesus. Isso tem que ficar muito claro. Paulo vai escrever isso. Nós vamos entender o porquê disso. Mas, na sua terceira viagem missionária, Paulo planta essa igreja de Éfeso. E fica ali aproximadamente 3 anos ao todo. E ele sai, outro assume, continua. E lá na frente, Timóteo vai pastorear essa igreja. Timóteo assume essa igreja e ele vai pastorear. E Paulo percebe o que está acontecendo lá. Falsos ensinamentos, doutrinas de demônios, como o nosso texto tem mencionado aqui, tem acontecido. E Paulo agora começa a aconselhar, direcionar Timóteo a trabalhar esses assuntos, a conversarem, enfim, ser um instrumento de Deus para transformar aquela igreja, o coração daquelas pessoas que estavam com o coração duro, rejeitando a Deus. E diante disso, a gente precisa entender algo importante também, em que Paulo, ele não vira as costas, né? Ele acompanha o tempo todo Timóteo, não só apenas nesse momento, mas em outros momentos também. Então você vai ver essas 3 cartas sendo direcionadas para a igreja. São cartas pastorais. E, semelhantemente, com assuntos parecidos também. Vamos entrar aqui em nosso versículo e vamos entender. Eu coloquei aqui, se você está anotando, 3 evidências que o Espírito diz claramente. Volte ao nosso texto. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Primeiro, quando Paulo diz aqui, o Espírito diz claramente. Em toda a Bíblia é uma ênfase muito grande nisso. O que ele quer dizer? O Espírito diz claramente. Uma urgência, um alerta, um perigo, algo que você precisa prestar muito atenção. O tempo todo, não apenas naquele momento. É o que o Espírito está dizendo claramente. E dentro disso, essas 3 evidências do que o Espírito está dizendo claramente. A primeira delas é essa: abandonaram a fé. Seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A terceira, uma consciência cauterizada. 3 evidências que o Espírito está dizendo claramente a mim, a você, à igreja do Senhor Jesus, ao mundo todo que existe, o corpo de Cristo. Nós não somos os únicos que somos o corpo do Senhor Jesus. Isso acontece no mundo inteiro, o corpo de Cristo. E
E essa chamada de atenção, ou o que o Espírito quer dizer claramente é: não perca a visão, não perca o sentido, não perca a linha, não saia do caminho. Abre os olhos, preste atenção no que eu estou dizendo. Em outros textos, você vai lembrar: assim diz o Senhor, quando ele se referia aos seus profetas. Assim veio a palavra do Senhor a mim. É nesse sentido que está dizendo esse texto, uma urgência. Assim diz o Espírito Santo. Diz claramente, expressamente, com ênfase muito grande nisso. Por que eu estou dizendo isso? Porque é a nossa base do nosso texto. Entenda o que o Espírito está ministrando à igreja de Éfeso, a mim, a você, a nós como igreja no mundo. Amém? Abandonaram a fé, apostatarão, apostata, que quer dizer esse significado, abandonaram a fé. Então, nesse contexto, entenda que Paulo está orientando Timóteo a um povo que conhece a palavra de Deus. Não é um povo que aleatório, que é bem superficial, não, é um povo que conhece muito bem. Conhece de trás para frente, sabe? Muito bem. E abandonaram a fé. Para seguir ensinamentos de espíritos enganadores. Para seguir doutrinas de demônios. O que é doutrina de demônios? Parou para pensar nisso? O que é uma doutrina de demônio? Tudo aquilo que tira Jesus do centro da sua vida. Tudo aquilo que rouba a sua adoração a Deus. Tudo aquilo que afasta você da presença do Senhor Jesus. É importante você pensar e observar exatamente isso. Existe coisas ou algo que está nos afastando da presença de Deus? Pecados. Existe. Precisamos pensar nisso. Ou estamos seguindo doutrinas de demônios. Sabe um exemplo? Quando Eva está no jardim e a serpente vai conversar com ela, aonde ela esqueceu da ordem de Deus, não coma do fruto daquela árvore. O que a serpente fez? Iludiu Eva, distorceu a palavra, trouxe princípios demoníacos, usando a lei, a palavra, dizendo que não é bem assim, você não vai morrer. E entenda que o fazer algo novo e de novo implica olhar para dentro do seu coração, olhar para dentro da sua vida e observar se você não está seguindo doutrinas de demônios ou de espíritos enganadores. É sério o que o Espírito diz claramente. É sério. Seja no YouTube, seja nas redes sociais, tenha um discernimento do Espírito, do que você está vendo e ouvindo, para você não seguir doutrinas que tiram a presença de Deus da sua vida, ou você entristeça o coração de Deus. Seguindo, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 e 4, diz assim, Paulo: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Até aqui.
percebe a preocupação de Paulo diante da igreja de Corinto aqui também? Para que eles não abandonem a sua pura e sincera adoração a Deus e não tenham a mente corrompida, depravada. Compreende a seriedade do que diz o Espírito, diz claramente. A quem? A mim, a você, a igreja. Em que a Eva foi seduzida, em que aquela serpente, o diabo, Satanás, a enganou. E trabalha hoje ou não para enganar o povo do Senhor, a trazer coisas para substituir a vontade de Deus. E várias outras questões. Talvez as formas vai mudando, mas a essência dele é essa, o enganador. É isso que ele quer. Fazer você parar de orar, parar de ler a Bíblia, parar de dar comunhão. Ele quer que você se afaste de tudo que é a presença de Deus, para você desfrutar do melhor da vida, dos seus prazeres, do que você acha que é o certo, mas longe de Deus. Pare para pensar um pouco. Quem você está seguindo, quem você está ouvindo, porque dê ouvido ao que o Espírito está dizendo, o que a palavra diz, o que o Senhor diz. Mantenha seus pés firmes na palavra de Deus. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Tenha os ouvidos sensíveis à voz do Senhor. A terceira evidência é o quê? Um coração enrijecido, uma mente, uma consciência cauterizada. O que é isso? Vocês já ouviram milhões e milhões de vezes. Uma consciência cauterizada. Você perdeu a noção do que é certo ou errado. Tudo é certo, tudo está bom, tudo. Você perdeu a noção do que é pecado. Perdeu a noção, com o coração enrijecido, duro diante do Senhor. A insensibilidade. Quando você tem uma queimadura de 3º grau, você já não sente. A sua pele está morta ali. Você pode colocar agulhas, você pode, não sente. Assim, um coração duro, enrijecido, uma mente cauterizada. Lembra um exemplo, Caim e Abel, em que Deus fala para Caim, vendo o coração dele, Deus fala: olha, o pecado está à sua porta, domine ele. Na sequência, ele chama o irmão e mata o irmão. Deus falou com ele. A mente, o coração dele estava cauterizado, insensível à voz de Deus. E o que Paulo quer trazer para a igreja é isso. Ensinos dos demônios estão entrando na igreja. E eles estão aceitando e tolerando. E estão seguindo o caminho dessa forma. Precisamos ter essa atenção do que o Espírito está dizendo. Isso é individual, é coletivo, porque envolve não só o nosso culto, mas envolve tudo que você faz, por onde você passa, por tudo que você diz. É o seu comportamento, o seu caráter aqui e lá fora. O seu testemunho diante de Deus e diante dos homens. É uma vida de joelhos aos pés da cruz. Porque a negação de que dizer que o seu coração e sua mente não está cauterizada já mostra que o pecado para você não tem muita importância, não é sério. O pecado desagrada o coração de Deus. Deus odeia a maldade, o pecado. Luz e trevas não andam junto. Não tem como você passar um pano quente na ferida. Ela precisa ser tirada, limpada, raspada. E essa cauterização é o pecado em nossas vidas, em que
Deus está ministrando, o Espírito está ministrando e falando: não faça isso, meu filho, minha filha. Está errado o que você está fazendo. Isso me desagrada. Não vai por esse caminho. Se afaste dessas pessoas que estão te mostrando vídeos, que estão... Sai desse grupo. Mas você diz para você mesmo, enganando a você mesmo: eu sou forte, eu consigo, eu vou vencer, está tudo bem. E o Espírito vai se distanciando. E você vai se distanciando da palavra de Deus. Amigos te chamam a atenção e você fala o quê? Cuida aí, eu cuido aqui, e nós seguimos em frente. Aonde nós, como igrejas, precisamos de cuidar, edificar, proteger um ao outro, amar um ao outro. É importante olhar para esse texto e olhar para a nossa vida e ver: será que a minha consciência está cauterizada? Será que eu estou insensível? O texto que eu falei é Gênesis capítulo 4, tá? 6 e 7, se você quer anotar, sobre Caim e Abel. Romanos capítulo 1. Vamos lá para Romanos, capítulo 1, versículo 28. Diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele o entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deveriam, que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem os seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Deus a entregou a uma disposição mental reprovável. Percebe o que está no coração? Percebe a profundidade? Mateus, ele vai falar exatamente isso. Aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Aonde está o seu coração? Ali está o seu bem maior. Ali está a sua pedra preciosa. Ali está. Que você seja cheio do Espírito. Que você seja cheio de Deus, cheio da palavra. E não cheio dessa lista de um coração, uma mente, uma consciência cauterizada, em que não olha para esse texto e não se identifica, porque está tudo bem, está tudo certo. Cuidado, que um abismo chama outro abismo. Há caminhos que parecem reto ao homem, mas no final o conduz à morte. Tenha muita atenção ao que o Espírito diz claramente, com ênfase. Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante. Diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem,
que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Percebe a ênfase nesse texto, a repetição em um sentido de uma palavra que é o mesmo? Olha só. Inutilidade dos seus pensamentos, obscurecidos no entendimento, por causa da ignorância, devido ao endurecimento do coração, tendo perdido a sensibilidade. Olha a ênfase gigantesca. Já falei para vocês, quando algo se repete por 3 vezes ou mais, Deus quer mostrar uma ênfase muito grande. O mesmo sentido que vai dar em que uma consciência cauterizada está longe de Deus, um coração endurecido, insensível. O que Cristo quer fazer conosco hoje é isso, transformar algo novo, de novo, porque o Espírito já habita em você. O Espírito já transformou a sua vida, já te deu um fôlego, já te deu uma vida nova. Você já é transformado. O que o Espírito quer fazer é transformar de novo. Transformar algo novo de novo. Comigo, com você, com a igreja. Sendo restaurada. Com o coração transformado, limpo, diante do Senhor. Sem rugas, sem manchas. Uma noiva aprovada. Olhada de cima para baixo. Vendo que nós estamos nos humilhando debaixo da poderosa mão dEle. Renovar o modo de pensar. Nesse texto de Efésios, é essa característica que devemos ter. Serem renovados no modo de pensar. Esse é o significado de fazer algo novo, de novo. Renovar o modo de pensar. Esse é o significado. Fazer algo novo, de novo. Partindo para o nosso fim, mas aprofundando um pouco mais, abra sua Bíblia em Apocalipse. Lembrando que o Espírito diz claramente 3 evidências. Uma consciência cauterizada, ensinos enganadores, doutrinas de diabo. E o outro, qual é? Abandonaram a fé. Abandonaram a fé. Se afastaram da presença de Deus. Abandonaram a fé. Precisamos estar atentos. Que nada os abale. Que nada tire o seu sono. Pelo contrário, que você seja encorajado pelo Espírito a levantar sua cabeça e seguir em frente, e saber que Jesus está ao seu lado, te guardando e te protegendo de qualquer cilada que o inimigo venha ter sobre sua vida. Você precisa confiar nesse Deus verdadeiro e único, e manter um coração na mesa de cirurgia do Pai, para que o Senhor faça cirurgia no teu coração, para que Ele volte a bater, para que Ele volte a pegar fogo pelo Senhor, para que Ele volte a ser transformado. Um coração que está duro, insensível à voz do Pai. Apocalipse capítulo 2, você vai ver o relato de João à igreja de Éfeso. Então, Paulo já diz lá atrás, aqui, acabamos de ler em Efésios, ministrou em Efésios. Timóteo é pastor lá, o mesmo sentido acontece. Agora, anos depois, João vai escrever uma carta para os Efésios, para Éfeso, com o mesmo sentido, mas observem agora. Versículo 2: conheço suas obras,
o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Observe esse texto em que João agora está dizendo. Ele está realçando que aquela igreja tem boas obras, porque Deus fala: conheço as suas obras. Eu vejo que você tem afastado aqueles homens maus. Lembra que o nosso texto de 1 Timóteo vai dizer de ensinos, de espíritos enganadores, de doutrinas de demônios. Fica mais claro com esse texto em que João vai dizer, Deus usando João falando: eu sei que você não tolera eles, eu sei que vocês permanecem, perseveram no meu nome, não abandonam. Olha, o que o Senhor destacou nesse texto? Você percebeu ou não? Uma coisa: o que adianta nós servirmos, dar a nossa vida, tudo, mas se não tivermos amor? Se não tivermos amor uns pelos outros, por Deus, do que adianta? O que será da nossa vida? Estamos correndo, buscando, com uma consciência, talvez, estou agradando a Deus, estou no caminho certo, mas abandonou o primeiro amor. Como isso é sério quando o Espírito diz claramente, e João vai afirmar: vocês saíram da presença de Deus, do primeiro amor. Como é sério as palavras de Paulo, de João, de Timóteo à igreja, para um despertar, um acordar, para uma vida séria, santa, uma vida que busca agradar o coração de Deus e não agradar a você mesmo. Você não vai viver essa terra querendo agradar você. É uma renúncia diária, todos os dias. Você tem que lutar contra a sua carne, negando os seus desejos, as suas vontades, para agradar a quem? A Deus, e não a você. E ninguém precisa saber disso. Só Deus precisa ver o teu coração, a intenção, o profundo da sua alma, o quanto você tem buscado Ele, em espírito e em verdade. Você tem negado o pecado, você tem se controlado, você tem de joelho chorado, lutando contra a sua carne, contra os seus maus desejos. O Senhor vai te honrar, o Senhor vai consolar, confortar você, o Senhor vai te levantar, o Senhor que vai te conduzir. Ninguém precisa ver, mas o Senhor Jesus conhece e Ele sonda os nossos pensamentos e nossas intenções do profundo da alma. Em um simples gesto, muda tudo. Numa simples palavra sua, em que você pensou numa ofensa, ou para sua esposa, ou para o seu filho, ou para alguém, em que você falou: não vou dizer isso. Não foi você, foi o Espírito que te convenceu. Porque se você acha que você tem essa força, você se engana. Você vai se afastando da voz do Espírito, achando que você consegue, mas é Ele que vai te convencer do erro, da justiça, do pecado. É Ele que vai te mostrar. Mas você precisa estar com o coração aberto e sensível à voz do Senhor. Você precisa se derramar aos pés do Senhor Jesus. Quando João diz que lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Lembra-se de onde caiu.
o que o Senhor quer fazer de algo novo e de novo em sua vida, lembre-se de onde você caiu e arrependa-se. Arrependa-se, esse é o ponto, arrependimento. Existe uma condição: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que isso significa? Uma visão futura e uma visão presente. Uma futura visão é em que Jesus vai voltar, em que ele vai tirar o seu candelabro. E fim, ele vai levar a sua igreja. Para que serve o candelabro? Para pôr uma lâmpada, para pôr uma vela, para pôr... O candelabro serve para ter esse suporte. Sem a lâmpada, sem a luz, para que ele serve? Para nada. Se o Senhor arrancar o candelabro, acabou-se. Nós vamos para a glória com ele. Percebe? Zacarias, eu não vou ler, mas só para você anotar e você pesquisar. Zacarias, dentro do tabernáculo, Êxodo 27, versículo 20 e 21, e Zacarias capítulo 2, versículo 2 a 6, a importância do candelabro, do azeite, para que não pare a chama de pegar fogo. Existe algo aí, em que o texto mostra, em que o amor de muitos se esfriariam. Uma mente cauterizada, um amor frio, um coração duro. O Espírito diz claramente: fique atento a isso. Fique atento com a sua vida. Fique atento com o seu coração. Não permita a maldade controlar a sua vida. Não permite o pecado tomar conta da sua vida. Mas ao contrário, se renda ao Senhor. Você não vai vencer sozinho. Tiago vai falar: confesse os seus pecados uns aos outros, para que você encontre perdão. Para que você encontre perdão. Abra o seu coração para o Senhor e deixe Ele fazer algo novo de novo na sua vida. É sério quando o texto diz que abandonaram a fé, em que Deus deixou a mente deles condenada. Mas, como é uma visão desse texto futura e uma visão presente, a visão presente é: arrependam-se. O Senhor não vai tirar o seu candelabro hoje. O Senhor vai manter a sua chama acesa. O Senhor vai preservar a sua vida até o último dia, até o último segundo, porque vai chegar esse exato momento em que não vai existir mais o arrependimento. Não vai existir mais o arrependimento. Muitos vão chorar, vão gritar e vão falar: em seu nome eu profetizei, em seu nome eu curei, eu fiz isso. E o que o Senhor fala? Apartam-se de mim, eu não os conheço. É sério viver o Evangelho, viver Cristo. Precisamos olhar para a nossa vida, entender: Jesus está no centro. Estou seguindo doutrinas de diabos, estou seguindo espíritos enganadores, estou com uma consciência, uma mente depravada, um coração sujo. É o momento que o Senhor diz para você claramente: arrependa-se e volte ao seu primeiro amor. Volte a amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, com toda a sua intensidade, com tudo que você tem. Ele só quer você com o coração humilde, simples diante dele, que mostra aonde você está errando, por mais da sua onisciência, que ele sabe, mas ele quer ouvir da sua boca uma declaração: Pai, me perdoe, eu pequei contra o céu, pequei contra... Ele só quer ver o seu coração assim, contrito. Então pense,
Pense nisso. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Lucas capítulo 5, 31, 32. Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação do seu Espírito, a verdade, a clareza de Deus, o amor do Senhor esteja sobre sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém.